Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes das emissoras que transmitem o nosso programa e que nos acompanham também no nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães. Hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro. O tema nasce do Evangelho. Um coração que honra a Deus, fé que não se reduz à aparência. Quem honra a Deus, a sua fé não é apenas uma fé de aparência. Vivemos num tempo em que muita coisa fica só na superfície. Também na religião existe esse risco. Cumprir práticas, repetir orações, seguir costumes, mas sem deixar o coração se converter. Isso aqui vale para mim, vale para você, para os sacerdotes, para todo mundo. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Mas há aqui também um grande perigo dos relativistas. Dessa gente detonada pela teologia cega da morte de Deus e da libertação, que anda de qualquer jeito, que não reza, que é católico só de nome, e critica quem reza o rosário, quem faz a quaresma de São Miguel, quem usa um véu na igreja, quem comunga de joelhos. Tem essa gente que é uma estupidez espiritual. É uma mania de poder criticar. Não é assim. Mas nós também que temos esse amor à tradição da igreja, a gente também precisa ter paciência com essa gente que é totalmente desconstruída na sua fé nesses últimos 70 anos. A gente louva a Deus pela grande direção teológica e espiritual do Santo Padre, o Papa Leão XIV. E com seu jeito simples, profundo, porque é um agostiniano, que traz nos seus olhos a grandeza de Santo Agostinho, que vai pontuando as coisas com serenidade e mostrando que o caminho da igreja é o caminho de Cristo. É o caminho da conversão. É o caminho da unidade da alma com Deus. Hoje já não se pode mais falar em alma, tem que falar de vida. Reduz tudo a esse niilismo histórico. Esse tipo de teologia não ajuda ninguém. Isso é perda de tempo. Basta ler os livros do meu professor Clodovis Boff, esse combo dele aí sobre a fé, 3 livros maravilhosos: A Crise de Fé na Igreja, a Teologia da Libertação, Por uma Igreja em Subida e Por uma Igreja com o Perfume de Cristo. Maravilhosos esses livros, da editora Eclésia. Basta ler isso. São Gregório Magno dizia que Deus olha primeiro para a intenção. Podemos fazer certas coisas com o coração errado. A gente escuta certas homilias por aí que, pelo amor de Deus, eu não sou homiliasta, não sou teólogo, sou apenas um catequista, com as minhas mediocridades. Mas tem certas homilias que a gente escuta, cada atrocidade, tudo por causa da ideologia, tudo por causa da teologia da libertação. Eu posso falar isso, eu estudei nisso, eu sei isso de cor e salteado, sei o mal que isso me fez e o mal que faz a igreja. Lamento que muitos colegas de seminário, muitos continuam obtusos nessa bobagem e por isso não tão eloquentes no seu ministério. E também irmãs religiosas, congregações estão morrendo por causa da teologia da libertação, mas morrem sem dar o braço a torcer. Não voltar o Cristo para o centro da nossa vida, nós não seremos verdadeiramente católicos. A Igreja Católica não é ONG, não é associação humana. A Igreja é mais. Por isso a Igreja pode falar de tudo, das coisas pestinolentas deste mundo, de corrupção, de miséria, de ideologias. A Igreja pode falar disso com toda a propriedade, porque a Igreja tem o necessário para a nossa salvação eterna. Ninguém é obrigado a ser católico. Católico quem quiser. A Igreja Católica não obriga ninguém a ser católico.
Mas quando nós precisamos defender a fé, a igreja se ergue como os cruzados, como os templários, como a Ordem de Cristo, que no passado, homens, valentes exércitos, que se ergueram para defender a fé. E eles não foram de mãos vazias, foram com armas, foram preparados para combate, morrendo, dando a vida, se defendendo a igreja, defendendo a fé. Então a igreja, ela produz esses pilares virtuosos de combate. E nós precisamos ter um coração correto. Hoje o combate pela fé é na cultura. Esse é o ambiente mais duro que nós temos que enfrentar hoje, o mundo cultural. A mediocridade esquerdista foi entrando nas nossas universidades, nas escolas. Não tem problema você, professor, achar ruim, não. Mas eu admiro que muitos de vocês que foram de grupos jovens comigo, que caminharam com tanta fé e hoje estão nessa idolatria do esquerdismo, falando tanta besteira, defendendo tantas coisas erradas, morrendo, apaixonados por ideologias. Vocês vejam a Venezuela. Acabou agora de libertar todos os presos políticos. Um país sem liberdade é um país atrasado. Que progresso tem esses países onde não tem liberdade? Cuba, Nicarágua, que prende padres, que tomando as coisas da igreja, tudo, ninguém fala nada. Porque no passado a igreja ajudou esse tipo de gente com boa vontade, pensando que o paraíso ia ser imposto na terra. Comunismo não traz paraíso na terra nenhum, só traz fome, miséria, divisão, sofrimento, perseguição à igreja. China, Coreia e outros países atrasados da África, porque o comunismo chegou ali e acabou com tudo. Nós não podemos entrar nisso. A nossa intenção deve ser uma intenção marcada pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, pelo Catecismo. Hoje em dia, você falar contra o aborto, você é fascista. Defender a vida, hoje nós chegamos nesse nível de atrocidade. Coisa triste isso. Santa Escolástica dizia, e hoje nós celebramos o dia dela, que a prioridade da vida interior é o que nós devemos cultivar. Ela escolheu a oração, o silêncio, a escuta de Deus. Sua vida nos lembra que sem interioridade a fé vira rotina vazia. Grande verdade. E Santo Agostinho advertia, não basta estar na casa de Deus, é preciso que Deus esteja em nós. Ou seja, nós precisamos ser casas de Deus. Quantas pessoas vivem uma fé de aparência? Sabem rezas, conhecem normas, participam de celebrações, mas carregam rancor, dureza, falta de misericórdia. A prática permanece, mas a alma se esvazia. São Bento ensinava, está lá na sua regra. No mês de julho nós vamos trabalhar a regra de São Bento no nosso programa. Mais para frente a gente vai falar disso, eu acho que todo mundo deve ter a regra de São Bento. O primeiro livro mais vendido é a Bíblia, o segundo é a Imitação de Cristo, o terceiro a regra de nosso pai São Bento. Nada antepor ao amor de Cristo. Quando o amor sai do centro, tudo se desequilibra. Nada deve ser colocado no lugar de Cristo, nem namorado, nem namorada, nem amante, nem quem quer que seja, nem político, nem esse, nem aquele ídolo humano, nem essa ideologia. Nada deve ser colocado no lugar de Jesus. Nada antepor ao amor de Cristo. Porque saiu o amor do centro, que é Ele na cruz, tudo se desequilibra. Eu vejo aí gente da igreja começa a namorar um ateu, um ideólogo e logo deixa a igreja por causa de uma pessoa. É católico, começa a namorar com gente de outra denominação, ao invés de chamar a pessoa para a igreja católica, vai junto para outra religião, negando a fé, negando o batismo, apostasiando-se. A palavra de Deus é clara. O Senhor quer verdade no íntimo.
Ele deseja um coração simples, disponível, aberto à conversão. Não um cristianismo de fachada, mas uma fé viva, fé vivida, que é transmitida pelos pais aos filhos, que se vive profundamente na igreja, os sacramentos, uma vida honesta, vida ilibada, vida de santidade. Isso vale para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes fazemos as coisas por obrigação? Trabalhar, cuidar da família, ajudar os outros, mas sem colocar o coração nisso, a alma vai se cansando. Não é fácil você ver as famílias numerosas, 4, 5, 6, 7, 10, 12, mais filhos. Não é fácil. Mas é isso. Ser católico não é fácil, é carregar essa cruz. Não é você viver para você, mas viver para os valores que Deus coloca no nosso coração, educar a família, educar essas crianças que nós estamos nessa luta, as escolas conservadoras no Brasil todo. Aqui em Formosa nós estamos fazendo essa experiência com a escola Bento XVI. O ano passado era 30 alunos, agora já vai para quase 60. Crianças. Escola Bento XVI não quer ser melhor do que nenhuma outra escola. Nós queremos ser apenas diferente. Aplicar um estudo clássico. Um estudo que vai dar vida à ciência. Porque a ciência sem Deus é uma tristeza, é um descalabro. Hoje é dia de pedir um coração novo. Um coração que reza com sinceridade. Um coração que pratica o bem por amor. Um coração que não se contenta com as aparências. Deus seja louvado por isso. Que nós possamos viver essa grandeza de alma. Concluindo o nosso programa, vamos fazer uma referência ao Evangelho do dia de hoje, Marcos 7, 1, 13. Jesus diz com firmeza: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E acrescentais ainda: Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos apegar às tradições dos homens. Tradição dos homens, não de Deus. Meus irmãos, Jesus não condena a tradição. Ele condena a tradição sem alma. E aqui nós temos que entender que muita gente extremamente radical na tradição, que nega a missa nova, não está com os olhos fixos na humildade. Temos que dizer isso. Mesmo você que participa só da missa antiga, você gosta, faz parte da sua espiritualidade, não condene a missa nova, porque a missa nova vale. Eu fui ordenado nela há 40 anos atrás e estou nela até hoje e creio que não estou errado. Uma coisa é a missa nova com relaxo, como a gente está vendo em muitos lugares. Já foi pior. No passado foi bem pior. Eu tenho exemplos terríveis de sacrilégio com a Santa Missa. Mas nós devemos celebrar bem a missa antiga, onde é permitido, e celebrar bem a missa nova. São duas expressões do rito romano da igreja. Eu gosto da espiritualidade da missa antiga, o silêncio, os cantos mais profundos, mas também não posso deixar de gostar da missa nova, profunda. Não está excluído os cantos em latim na missa nova. Está lá na Sacrosanto Concílio. Tem gente que está usando o Concílio Vaticano II para criar confusão na liturgia. Não lê o concílio, fica falando besteira. O concílio não desprezou o latim, não desprezou o órgão continua sendo o instrumento principal da liturgia, as partes fixas da missa, o Kyrie, o Glória, o Agnus Dei, o Pater Noster. Então a gente precisa aprender isso. A tradição não pode ser petrificada, mas eu também não posso ser relaxado com a tradição. Não posso jogar fora os valores da igreja. E o Senhor nos lembra que o essencial é o coração. Sem ele a prática perde sentido. O
coração. O essencial é o coração cheio de Deus. Hoje somos chamados a unir novamente a fé e vida, oração e atitudes. Amém. Rezemos em espírito. Senhor Jesus, não permitais que nossa fé se torne aparência. Dá-nos um coração sincero, uma oração viva, uma vida coerente. Que nossas práticas sejam cheias de amor. Que nossas tradições sejam animadas pelo Teu Espírito. Ensina-nos a viver contigo, não por costume, mas por amizade. Que Teus santos anjos nos acompanhem neste dia e guarde o nosso coração na paz. E com o Santo Padre Pio, digamos, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira na luz, na companhia dos santos anjos que nos protegem. É o que eu te desejo. Amém.